E por fim, pessoal, a última aula que a gente teve foi sobre os enquadramentos societários, né? Que são os microempreendedores e as microempresas, desculpa, e as empresas de pequeno porte, bem como também um outro tipo societário, que é o MEI, que aí sim é o microempreendedor individual, né? Vamos começar a conversar sobre o microempreendedor individual, tá? Esse microempreendedor individual ele foi criado com o intuito final de tirar as pessoas da informalidade. Aquelas pessoas que exerciam atividades empresariais, mas que ainda não tinham um registro dessas atividades por meio de um empresário registrado, seja na junta comercial ou em qualquer outro lugar. Então, essa lei veio no sentido de tentar regulamentar e regularizar a situação dessas pessoas. Tá? Ela foi criada pela Lei Complementar 128 de 2008 e o limite máximo de faturamento anual para um microempreendedor individual é de R$ 81 mil. E ele deve necessariamente cumprir alguns requisitos muito específicos para ser considerado um microempreendedor individual. Ele não pode ele tem que ser optante pelo Simples Nacional, que é aquela junção de impostos que a gente conversou para gerar um boleto só para esse microempreendedor poder pagar, facilitando assim a regularidade tributária, né? Ele tem uma limitação de atividades que ele pode exercer sendo um microempreendedor individual. Então, escolas de música, chaveiros, lavanderias, transporte escolar e diversos outros. Isso está lá no anexo, no anexo único da Resolução 58 de 2009. Né? Ele só pode ter um único estabelecimento. E aí, lembrando, tanto a lei do MEI quanto a lei do ME e do EPP, eles não se atentaram aos conceitos próprios do direito empresarial, tá? Então, quando a lei chama empresário, o empresário que ela trata é o sócio. Quando a lei chama empresa, ela não está falando da atividade empresarial, ela está falando de fato do CNPJ. Então, para o entendimento dessas leis, é importante que a gente saiba que elas não se vinculam a esses conceitos dispostos no Código Civil, que a gente conversou lá na primeira aula, de empresa, empresário, atividade e sócio, tá? Aqui eles usam o sentido comum das palavras, tá? Lembrando que na prova não será possível a utilização desses critérios conforme a lei. Vou precisar que vocês sigam uma formalidade conceitual, tá? Então, empresário é a pessoa jurídica, empresa é a atividade, sócio é o sócio que participa, que tem cotas ou tem ações daquela sociedade, e estabelecimento empresarial é o conjunto de bens materiais e imateriais do empresário. Tá bom? Mas enfim, a lei fala que para o MEI ele pode ter apenas um único estabelecimento, e aqui estabelecimento entendido no uso informal da palavra, ou seja, ele tem que realizar os atendimentos, as vendas em apenas um local, ele não pode ter filiais, sucursais, assim por diante, tá? Ele não seja empresário individual em outra atividade, e também ele pode contratar apenas um funcionário recebendo ou no máximo um salário mínimo ou um salário funcional mínimo. Lembrando que dependendo da função que aquele empregado exerce, a atividade regula um salário mínimo, um piso mínimo salarial para aquela pessoa, tá? Então, esses são os requisitos, basicamente, da MEI. E lembrando que o registro da MEI ele deve ser sempre ultra, extra, mega simplificado, podendo ser feito, inclusive, por sites, internet e assim por diante. O que acontece hoje, tá? Depois a gente passa para as microempresas e empresas de pequeno porte, também chamadas, e como eu vou me referir a elas até o final do vídeo, de ME, ou seja, microempresas, e EPP para as empresas de pequeno porte. Tá? Aqui, de novo,
A conceituação não está correta, inclusive no próprio nome do instituto, né? A gente precisa se atentar a isso, tá? Aqui a gente está falando, tá? Microempresa, empresa de pequeno porte, a gente está falando de enquadramentos societários, tá? E não tipos societários. Eu não posso escolher como tendo uma sociedade que é um microempresário. Eu não tenho como registrar uma microempresa. Não tenho como fazer um contrato social de uma microempresa. Tá? O que eu vou ter eu vou escolher um tipo societário, ou seja, uma sociedade limitada, por exemplo, e essa sociedade limitada vai se enquadrar no regime de microempresa, tá? Ou de empresa de pequeno porte. Aí lembrando os critérios para se entrar ali na microempresa e empresa de pequeno porte, tá? A microempresa, a sociedade precisa ter um faturamento anual de até R$360 mil, e para uma empresa de pequeno porte deve ser superior a R$360 mil e menor que R$4.800.000, tá? Esse é o critério objetivo de faturamento para se enquadrar dentro desses enquadramentos societários, tá? Não podem ser, são os excludentes tanto da ME quanto da EPP, tá? A pessoa jurídica que tenha como titular outra pessoa jurídica, ou seja, a pessoa jurídica que tem como um dos sócios outra pessoa jurídica, porque lembrando, pessoas jurídicas, elas têm personalidade própria, então elas podem ser sócias de outras pessoas jurídicas. Se isso acontecer, ela não pode se enquadrar ali no ME ou no EPP, tá? Pessoas jurídicas que tenham filiais, sucursais, agências, representações no país de pessoas estrangeiras também não pode participar desse enquadramento benéfico, tá? Cooperativas, sociedades por ações, sociedades remanescentes de cisão, fusão ou aquisição, que tenham ocorrido nos últimos 5 anos calendários, tá? E atividades bancárias no sentido amplo também não podem. Então, financiadoras, leasings e assim por diante, seguradoras, elas não podem participar desse enquadramento de ME ou EPP, tá? E aí, por que eu vou me enquadrar no ME ou no EPP? O ME e o EPP traz alguns benefícios para as pessoas que se enquadrem ali nesse regime específico, tá? Primeiramente o tributário, um benefício tributário. A ME e a EPP, elas se enquadram no Simples Nacional. Então eu tenho um enxugamento, eu tenho uma diminuição da carga tributária frente àquela sociedade empresária. Ao invés de eu pagar imposto de renda, CSLL, COFINS, ICMS, ISS, eu vou estar solidificando todos esses impostos no Simples Nacional, facilitando assim a minha regularização tributária. Eu tenho alguns benefícios trabalhistas também, como dispensa de afixação de quadro de trabalho, dispensa de anotação de férias em livros de registros, dispensa de matricular os aprendizes nos cursos do Serviço Nacional de Aprendizagem, dispensa da posse do livro de inspeção do trabalho, dispensa de comunicar as férias coletivas e assim por diante. Eu tenho benefícios previdenciários também, a possibilidade de recolher menos contribuição previdenciária, menos contribuição social, visto que as sociedades empresárias, os sócios, quando vão tirar prolabore, ou seja, o salário deles mensal, eles têm que contribuir com 20% para a Previdência. Quando você está enquadrado aqui em uma dessas duas categorias, isso se reduz para 11%. Então, eu tenho que pagar, ao invés de 20%, 11% de Previdência. Eu tenho uma despesa do recolhimento das contribuições sindicais, tá? E aqui, do meu ponto de vista, um dos principais pontos que você... um dos principais pontos que você tem de benefícios dentro do enquadramento como ME e EPP, que são nas licitações.
eu tenho benefícios dentro das licitações. Existe a possibilidade de você criar licitações próprias e específicas para MEs e EPPs, né? Isso não pode ser entendido como um tratamento desigual às outras sociedades. E dentro das licitações eu tenho uma preferência de escolha, ou seja, nas licitações, se eu der um lance similar nas licitações por lance, né? Se eu der um lance similar, uma proposta similar a outra sociedade que não esteja enquadrada no regime de IME ou EPP, eu tenho preferência de contratação, e essa preferência ela é qualificada. Mesmo que a minha proposta seja até R$10.000 a mais, eu ainda assim devo ser contratado dentro dessa licitação, caso ela seja feita na modalidade de proposta. Na modalidade de pregão, esse 10% a mais, é porque eu coloquei o exemplo na cabeça. Então, por exemplo, se eu tenho uma proposta de uma sociedade que não está enquadrada no regime de IME ou EPP de R$100.000, a minha proposta pode ser até R$110.000 que aquele órgão, aquela administração pública deve me contratar. Nos pregões, essa diferença diminui para 5%. Então, nos pregões, se eu tiver uma diferença de 5% entre eu, que sou uma ME, uma EPP, e uma outra que não está enquadrada nesse regime de ME e EPP, eu tenho a preferência na contratação. Ou seja, a administração pública tem que me contratar, mesmo o meu pregão, o meu lance sendo menor ou maior que sendo maior, no caso, que as outras sociedades que não estão enquadradas no regime de ME e EPP. Tá? E por fim, um grande benefício também é que as sociedades enquadradas no regime de MEA e EPP não precisam do visto do advogado ali nos atos constitutivos, tá? Porque quando eu vou fazer um contrato social, eu sempre preciso do visto do advogado ao final para poder ter validade jurídica esse instrumento, tá? Nas empresas, nas sociedades registradas pelo enquadramento de MEA e EPP, eu não preciso desse visto do advogado, podendo apenas juntar os atos constitutivos com as formalidades específicas de cada tipo societário, tá?